Cumprimento aos irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, esse amigo verdadeiro que nós temos, na verdade, o único amigo que nós temos, fiel e verdadeiro, é Jesus. O único amor verdadeiro é o amor de Jesus. E nós temos que compreender isso, porque nós muitas vezes não lembramos quem é Jesus, qual a importância que ele tem na nossa vida, se ele deve participar da nossa vida ou não. Entendeu? Muitas pessoas não têm o espaço para Jesus no seu dia a dia. As pessoas até vêm à igreja, leem a Bíblia, oram, mas Jesus fica sempre num canto. E quando você tomar a decisão de realmente rasgar seu coração, entender o que é rasgar o coração, entender o que é amar a Deus de verdade, entender o que é uma adoração, entendeu? Por isso que a palavra diz que você tem que amar a Deus de todo o teu coração. Jesus falou que você deve amar a Ele mais do que a sua esposa, do que a sua filha, seu filho, do que a você mesmo. E Ele está certo. Não porque Ele precise, porque o Senhor não precisa, mas é para o seu próprio bem. A partir do momento que você decidir todos os dias amar a Deus, quando você acordar, a sua tendência é buscar os afazeres normais. Isso é com todo mundo. Você acorda, parece que você não está lembrando de nada, mas você já tem um monte de coisa para fazer, é escovar dente, às vezes tomar um banho, é tomar café, é olhar para o horário de trabalho e vai por aí afora. E você parece que é sugado sem ver. Você vai, parece que hipnotizado sem ver. Mas o cristão sábio, o cristão que ele vive de acordo com a Bíblia, ele, quando ele acordar, ele já tem que, peraí, eu acordei, então agora eu estou na minha consciência plena, né, com controle sobre mim. Então, nenhum pensamento pode passar desapercebido em você. Por quê? Porque Deus deixa claro na Bíblia que Ele não chama tolo. Deus diz que você tem que observar, né? Por falta de conhecimento, o meu povo é destruído. Então, você tem que ter conhecimento, você tem que ficar esperto. Jesus falou que você tem que ser astuto como uma serpente. Você não pode ser acordar já pateta, o pensamento ir te levando. Porque tem pensamento que vai vir na sua mente todos os dias que ele é para acabar com você. E você não vê, mas ele é para acabar com você. Porque essa luta ela é espiritual. Como o presbítero Paulo estava falando aqui sobre Efésios capítulo 6, Salmos capítulo 91, né? E tantas passagens, nós vemos aí, se você lê os evangelhos de Jesus ali, você vê a maior parte do ministério de Jesus foi expulsando demônios das pessoas que estavam agindo no pensamento daquelas pessoas. E vai agir no seu pensamento também. Então, uma forma, mesmo você tendo pouca fé, porque o problema das pessoas, assim, né? Elas olham para o pastor, não, mas o pastor tem fé, ela quer seguir o pastor. Ela não quer ter o controle sobre o relacionamento dela com Deus, não. A mesma Bíblia que o pastor tem é a mesma Bíblia que ela tem, que Deus que deu. Então, se Deus te deu a mesma Bíblia que eu tenho, você tem que agir conforme está a palavra. Não adianta você ficar arrumando desculpa, que o problema é arrumar desculpa, é fingir. E o pior fingido é aquele que finge para ele mesmo. Porque a palavra está clara, irmãos.
Eu vejo as pessoas indo na igreja e achando bonito aqueles pastores que ficam inventando uma revelação, uma história, sabe? Principalmente livro de Apocalipse, Daniel, Ezequiel, fica com aquela coisa e todo mundo, oh. Tem gente que diz até que foi no céu, outro diz que foi no inferno. Deus não está preocupado com nada disso não, Deus nem te chama para isso, porque a palavra de Deus é clara. Deus quer que você viva daquilo que está revelado já, que você já sabe. A lei de Deus, a lei do ser humano, ela já está escrita no seu coração, desde o dia que você nasceu. Não precisaria de lei nenhuma se o homem não fosse rebelde. Se o homem não fosse fraco, com personalidade fraca. Tanto que Jesus, quando ele está para ser levado, para ser açoitado e ser crucificado, e ele já sabia tudo isso que ia acontecer, ele já tinha visualizado tudo o que ia acontecer, ele já estava imaginando aquele sofrimento terrível pelo qual ele, como homem, ia passar, e ele chega até a suar sangue, porque imagina a dor que ele sentiu, e ele já sabia que ele ia passar por isso. E ele se sujeitou a passar. Mas duas coisas muito importantes ele fala naquele momento, que ele está orando lá no monte. Ele fala para Deus se Deus podia livrar ele daquela situação, como homem. Mas, ao mesmo tempo, ele termina dizendo assim, mas que seja feita a tua vontade. Nós não sabemos orar assim, irmãos. Sempre você tem que pedir a Deus para que Deus faça a vontade dEle. A vontade de Deus sempre vai ser melhor para você, sempre. E outra coisa importante é que Jesus diz assim, o Espírito está pronto. Porque, espiritualmente, ele acreditava na ressurreição na vida eterna, ele acreditava no poder de Deus, ele acreditava que no projeto de Deus nós somos criados para passar um período aqui na terra e morrer, não importa nem a forma, mas o projeto da morte é real para todo mundo. E ressuscitar e viver num mundo maravilhoso. Ele sabia de tudo isso, mas o que ele diz? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ou seja, você é fraco. Por isso que você necessita tanto da Bíblia. É a Bíblia que vai te fortalecer. É a leitura da Bíblia que vai te fortalecer. E, junto com a leitura da Bíblia, são as suas atitudes, não importa o tamanho da sua fé. Não importa, irmãos, para com esse negócio não, mas eu não tenho muita fé, eu não consigo amar a Deus como eu deveria. Tem gente que se acha até pecador porque não ama a Deus como deveria. Deus nunca perguntou isso para ninguém, não, o tamanho da fé de ninguém, não. Deus até mostrou que todos os discípulos dele tinham uma fé muito pequena. Muito pequena. E muitos eram relaxados. Você vê a história de Pedro, que viu tudo, que participou de tudo, e depois da ressurreição de Jesus, o Pedro estava lá relaxado pescando de novo. Ele tinha sido chamado para pescar homens, ele estava pescando peixe de novo. Tinha meio que largado o caminho do Senhor, não é? Isso acontece com todos nós. Por quê? Porque a carne é fraca. E você já acorda, o inimigo já bota um pensamento ruim em você. Bota, irmãos. Os casamentos acabam, não é porque a pessoa que você casou com ela não presta, não. Não é não, porque ela prestava. Ela prestava. Ela prestava. Você casou porque essa pessoa prestava. Mas o que acontece? Você acorda com um pensamento ruim e você aceita.
E você passa o dia tendo o pensamento ruim e você vai aceitando o pensamento ruim. Sendo que Jesus fala o que para você? Se o seu olho for bom, tudo à sua volta será bom. Então pronto, o seu olho tem que ser bom. Por quê? Porque você não é chamado para ser uma pessoa normal. Você não é chamado para ser uma pessoa que vá olhar para os acontecimentos da sua vida com o olhar do mundo, com o olhar de animal, com o olhar de homem. Não. Deus te chama para olhar com o olhar de servo de Deus. Servo. A sua atitude tem que ser sempre, espera aí, eu sou um servo de Deus. Eu estava lá no Egito, sem futuro. O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de tudo quanto nela há, Ele olhou do céu para mim e se agradou de mim. Porque se você tem uma Bíblia, é porque Deus se agradou de você. E acabou. Agora, você fica se agarrando em tudo quanto é coisa material, agarrando em religião, em religioso, entendeu? Justificando as coisas negativas da sua vida, os defeitos da sua vida, no erro dos outros, porque é sempre o outro que está culpado, né? É sempre o outro que está culpado. Enquanto você achar que é sempre o outro que está culpado, enquanto você não aceitar Deus na sua vida, o projeto de Deus na sua vida, o seu olho vai ser ruim. E estamos vivendo uma era que é um dos melhores momentos da humanidade. Nunca houve tanto conforto na humanidade, tanta facilidade em todos os sentidos. E, no entanto, as pessoas estão extremamente materialistas. Materialistas, tolos. Entendeu? Era um momento para que a gente já pode ter tudo, a gente começar a olhar para o espiritual, para o real, entender que o que mais importa aqui na terra é o verdadeiro amor. E todos nós, em uma fase da nossa vida, a gente ama alguém muito, muito. Já nasce amando pai e mãe, apesar dos conflitos, mas lá dentro do seu interior, você ama o teu pai, você ama a tua mãe, lá no seu interior. Mesmo que esteja aquilo tudo incrustado com esse monte de miséria que o ser humano cria no meio dos relacionamentos, né? Como o irmão falou aqui, Deus criou a família. Deus criou a família. Já no início ali de Gênesis, você vê que Deus que criou a família, Deus criou o casamento. Porque nós temos o desejo de ter família, nós temos o desejo de casar. Mas o que acontece? Por falta de amor a Deus, porque a gente não ama a Deus, por falta de amar a Bíblia, nós estragamos a beleza dos nossos relacionamentos. Olhamos com o olho mau, com o olho equivocado, com o olho torto para as coisas mais importantes da nossa vida. Estava falando esses dias com a minha esposa, a gente estava falando, não adianta a pessoa ter um palácio todo cheio de ouro, folheado a ouro, com obras de arte maravilhosas. Se a pessoa que estiver lá dentro, ela não estiver bem, não estiver feliz, né? Às vezes a pessoa milionária tem tudo, leva um chifre, a vida dela acaba. Aquele palácio, aquela riqueza, aqueles sonhos todos aqueles projetos que ela tinha, passam a não valer nada. Ela até se mata. Tanto não vale nada que ela se mata. Irmãos, nós como servos de Deus, não podemos andar como o mundo anda. Nós temos que andar na direção contrária. E essa atitude, a gente tem que sempre tomar. Eu aprendi uma coisa com o relacionamento com Deus. Nas minhas fraquezas, porque eu tenho, quando eu vejo eu estou fraco, eu estou errando,
Né? Aprendi primeiro a me observar. Segunda coisa, eu vou, me tranco no quarto, me ajoelho e vou falar com Deus. Eu apresento tudo para Deus. Deus sabe tudo, Deus vê tudo. E aí, se eu não tenho uma resposta, se eu não tenho uma definição daquilo que está me afligindo, aquilo que está passando, ou que eu estou até sonhando, às vezes é uma coisa boa, um desejo que eu tenho, eu peço a Deus, para Deus falar comigo através da Bíblia. E clamo a Deus e fecho meus olhos, abro a Bíblia, coloco o dedo, Deus sempre tem me respondido. Nos 31.105 versículos que tem aqui na Bíblia, Deus tem me respondido claramente aquilo que eu pergunto para Ele. Mas por que isso acontece comigo? Porque eu uso a minha fé, embora seja pequena, eu uso. Deus te deu fé, é para você usar. Deus te deu amor, que é o maior bem que o ser humano tem, é o amor. Todos nós temos amor. Todos nós temos. Mas não queremos usar. Não queremos usar. É uma dificuldade. É uma dificuldade, meu Deus do céu. Às vezes dá umas crises assim, você até lembra que você tem amor. Mas na maioria das vezes, você retém o amor. Porque aceita o pensamento do inferno. Você não aceita ser feliz. Você não aceita mudar. Essa é a verdade. E a Bíblia prega a mudança do início ao fim. A Bíblia prega o arrependimento dos pecados. A Bíblia prega que se você reconhecer os seus pecados, você vai deixar eles. Se você não reconhecer, se você achar que você está perfeito, que você é o cara, que você é que sabe tudo, que você que é o bom, é você que está certo, você esquece que você não vai mudar nunca. Você nunca vai ser um cristão, um servo de Deus. Esquece isso daí. Jesus falou claramente para Judas, aquele, falou para todos os discípulos, aquele que colocar a mão no prato comigo é o que vai me trair. E Jesus diz assim, ai daquele que me trair. Era melhor ele amarrar uma pedra no pescoço e pular no rio. Foi avisado. O que adiantou? Ele traiu. Ele traiu. A palavra do Senhor tem chamado a sua atenção. E quando que você vai tomar uma decisão? Fala, peraí, gente, eu fui chamado por Deus, eu fui escolhido por Deus. Esse Deus maravilhoso que tem um amor perfeito. Porque, irmãos, o teu amor é miserável. O teu amor é miserável. As pessoas que você vive com elas, que te amam, o amor delas também é miserável. Leia 1 Coríntios capítulo 13, veja se o amor que você tem pela pessoa que você vive é daquele jeito. Veja. Veja. Não é. Por quê? Porque nós deixamos os pensamentos do inferno dominar nossa mente. Amém, irmãos? Estamos lendo o livro de Números, no capítulo 23. Que diz a palavra do Senhor assim: Então Balaão disse a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Fez, pois, Balaque como Balaão dissera. E Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque, fica-te junto do teu holocausto, e eu irei, porventura o Senhor me sairá ao encontro, e o que me mostrar te notificarei. Então foi a um lugar alto. E encontrando-se Deus com Balaão, este lhe disse, preparei 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse, torna-te para Balaque e assim falarás. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio 18 e Jeremias, capítulo 1, versículo 9. E tornando para ele, eis que estava junto do seu holocausto, ele e todos os príncipes dos Moabitas. Então proferiu a sua palavra e disse,
de Aram me mandou trazer Balaque, rei dos Moabitas, das montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, e vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como denunciarei quando o Senhor não denuncia? Porque do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que este povo habitará só, e entre as nações não será contado. Aqui já tem uma profecia, e você vai ver uma referência em Deuteronômio 33, 28, Êxodo 33, 16, Esdras 9, 2 e Efésios 2, 14. Quem contará o pó de Jacó e o número da quarta parte de Israel? Que a minha alma morra da morte do justo e seja o meu fim como o seu. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizestes? Chamei-te para amaldiçoar os meus inimigos, mas eis que inteiramente os abençoaste. E ele respondeu e disse: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor pôs na minha boca? Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, de onde o verás. Verás somente a última parte dele, mas o todo ele não verás. E amaldiçoa-me dali. Assim o levou consigo ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então disse a Balaque: Fica aqui junto do teu holocausto, e eu irei ali ao encontro do Senhor. E encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs uma palavra na sua boca e disse: Torna para Balaque, e assim falarás. E vindo a ele, eis que estava junto do holocausto, e os príncipes dos Moabitas com ele, e disse-lhe, pois, Balaque: Que coisa falou o Senhor? Então proferiu a sua parábola e disse: Levanta-te, Balaque, e ouve. Inclina os teus ouvidos a mim, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Aqui você vai ver uma referência em 1 Samuel 15, 29, Malaquias 3, 6, Romanos 11, 29, Tito 1, 2 e Tiago 1, 17. Inclusive eu vou ler para você aqui Tito 1, 2, que diz assim: Em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos, mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Irmãos, olha só como que é interessante isso aqui. Acontece demais isso com a gente ficar temando com Deus. Principalmente nas famílias, nos casamentos. Deus está mostrando como você deve ser. Deus está mostrando como você deve agir. Deus está mostrando como você deve falar, como você deve olhar para a sua família. Não se esqueça, irmãos, os filhos são herança de Deus. E a esposa é Deus que dá. O esposo é Deus que dá. Não se esqueçam disso. É Deus que te deu a família que você tem. Se você não consegue dar o valor que a sua família merece, que você deveria dar, tem uma coisa muito errada com você. Muito errada. E não adianta você achar que Deus vai aceitar as suas desculpas, não. Porque Deus quer a atitude de você. O que o outro vai fazer, esse é problema do outro. Entendeu? A atitude tem que começar por você. E nós vemos uma coisa aqui muito interessante. Deus fala com Balaão. Balaão passa o recado de Deus para Balaque. Balaque conhecia Deus, tanto que ele estava ali buscando uma resposta de Deus. Mas ele não aceitava a palavra de Deus. Balaão não aceitava a palavra de Deus e continuava tentando, e assim nós
temos feito na nossa vida? Não aceitamos a palavra de Deus. Não aceitamos, irmãos, a palavra de Deus. E por causa disso, somos destruídos. É muito fácil culpar a Deus, porque o diabo sempre bota um pensamento contrário em você, para você ficar questionando o projeto de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem és tu que replicas Deus, que questiona Deus? Quem és tu? Quem é você? Leia o livro de Jó, que você vai entender. Entendeu? Se você não se humilhar, se você não se observar e não entender que o dia é hoje, esse povo que está pregando Apocalipse aí, entendeu? Se você ler ali o livro de Lucas, Jesus já falava do final dos tempos, já passaram-se mais de 2000 anos. Mas a Bíblia deixa claro uma coisa: o dia é hoje. Não é hoje que você está vivo? Amanhã você vai estar vivo? Você vai viver eternamente aqui na terra? Não, o dia é hoje. E é sempre no dia de hoje, é sempre no momento que você está vivo, que você tem que se render a Deus, que você tem que amar a Deus, que você tem que servir a Deus. Por isso que chama servo, irmãos. Jesus fala que o servo não é maior do que o seu Senhor. Você é servo de Deus. Por que você tem que ser servo? Porque você não tem conhecimento nenhum. Quem é você perante Deus? Quem é você perante Deus? Então você tem que se render a Deus, ao projeto de Deus, à palavra de Deus, e tomar atitude e falar assim: não, Senhor, eu preciso da ajuda do Senhor, eu preciso que o Senhor me dê conhecimento, eu preciso que o Senhor me dê sabedoria, eu preciso que o Senhor me dê personalidade, eu preciso que o Senhor me ajude para que eu ame o Senhor, eu preciso que o Senhor me ajude para que eu ame a minha família. Deus manda a gente amar os inimigos, e você não consegue amar a sua família. Você vive igual o porco-espinho, parece que é uma família de porco-espinho, um jogando espinho no outro. E aqui deixa claro que Deus não muda e Deus não mente. Versículo 20: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não viu iniquidade em Israel, nem contemplou maldade em Jacó. O Senhor, seu Deus, é com ele, e no meio dele se ouve a aclamação de um rei. Você vai ver uma referência aqui em Romanos 4:7, em Salmos 89:15. Aqui também, irmãos, já é uma profecia, né? Se ouve a aclamação de um rei, está falando do futuro, nosso rei, Jesus. Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem, pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Nesse tempo se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem realizado. Irmãos, quando você vai tomar uma atitude de aceitar que você é um escolhido de Deus? Quando? Porque essa atitude só você pode tomar. Quando você vai virar para você e falar assim: eu sou Jacó, eu sou Israel. Quando? Quando? Ninguém pode tomar essa atitude por você. Mas você tem que tomar essa atitude, porque aqui diz, é claro, quando você tomar essa atitude, como está descrito lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, ninguém poderá com você. Você vai vencer. Como Jesus diz claramente: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É uma luta até o último dia da nossa vida. Eis que o povo se levantará como leoa e se erguerá como leão,
não se deitará até que coma a presa e beba o sangue dos mortos. Então Balaque disse a Balaão: nem o amaldiçoarás, nem o abençoarás. Porém Balaão respondeu e disse a Balaque: não te falei eu, dizendo, tudo o que o Senhor falar, isso farei? Disse mais Balaque a Balaão: ora, vem e te levarei a outro lugar, porventura bem parecerá aos olhos de Deus, que dali me amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão consigo ao cume de Peor, que dá para o lado do deserto. Balaão disse a Balaque: edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera a Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. A teimosia continua, irmãos. Então a mensagem de Deus é para que você deixe de ser rebelde. Você, primeiro, reconhecer que você é rebelde. Segundo, reconhecer que você é miserável em tudo. Em tudo você é fraco. Não adianta achar que você é forte. Em tudo você é fraco. Você depende de Deus para ter futuro. Você depende de Deus para ser feliz de verdade. O que você tem vivido e achado graça são em momentos de prazer, pequenos momentos de prazer. Mas e o teu futuro? Qual será? O teu corpo vai tirar o prazer de você. Você pode acreditar nisso. Se você conseguir envelhecer, se você conseguir viver bastante, o teu corpo vai tirar os prazeres de você. Né? E você já sabe que aquele que vive só para o corpo não vai ter vitória, porque o seu corpo vai te deixar. Né? E aquele que vive para Deus, ele vai viver eternamente, com um corpo bem melhor do que esse. A mesma pessoa com um corpo bem melhor do que esse. Amém, irmãos?